Amém. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Louvamos ao Senhor por mais um domingo, pela graça dele que nos alcançou e nos trouxe este dia para adorá-lo. Como bem falou o presbítero Rodrigo, a cidade celebra hoje os seus pecados e nós estamos aqui para celebrar a libertação dos mesmos. Então, que o Senhor também possa nos auxiliar neste momento e falar conosco através da sua palavra. E nós agradecemos também àqueles que nos visitam, que o Senhor também possa falar ao coração de vocês. Vamos então continuar, Vamos terminar essa primeira parte do capítulo 14. Então, nós vamos ler do verso de número 1 até o verso de número 25, tá? Mas nossa exposição será do verso 20 ao verso de número 25. Capítulo 14 de 1 Coríntios, nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 25. O próximo texto, a gente entra nele em novembro, se Deus permitir. Diz o seguinte a palavra do Senhor, ouçam com atenção. Sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. O que fala em línguas a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que vocês todos falem em línguas, mas muito mais que profetizem. Pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for até aí falando em línguas, que proveito vocês terão se eu não falar por meio da revelação, de conhecimento, de profecia ou de doutrina? É assim com instrumentos inanimados, como a flauta ou a harpa, quando emitem sons. Se não emitem sons bem distintos, como se poderá reconhecer o que se toca na flauta ou na harpa? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vocês. Se com a língua não disserem palavra compreensível, como se entenderá o que é dito? Porque vocês estarão como que falando ao vento. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido. Mas, se eu não entender o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele será estrangeiro para mim. Assim também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. Por isso, quem fala em línguas, ore para que as possa interpretar. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei então? Vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o espírito, mas também vou cantar com a mente. Se você louvar apenas em espírito, como o não instruído poderá dizer o amém depois da oração de agradecimento que você fez? Porque ele não entende o que você diz. A sua oração de agradecimento pode ser muito boa, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus, porque falo em línguas mais do que todos vocês. Contudo, na igreja prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento para instruir os outros do que falar 10.000 palavras em línguas. Verso 20 é o texto da nossa exposição até o 25. Irmãos, não sejam meninos no entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças. Mas, quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Na lei está escrito: falarei a este povo por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas constituem um sinal não para os que creem, mas para os que não creem. A profecia, no entanto, não é para os que não creem, e sim para os que creem. Assim,
Se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em línguas, no caso de entrarem pessoas não instruídas ou não crentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar ali um não crente ou não instruído, ele será convencido por todos e julgado por todos. Os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos e, assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está, de fato, no meio de vocês. A Tua palavra, Senhor, a Tua palavra, precisamos entendê-la. Pedimos, Senhor, mais uma vez, encarecidamente, Tua misericórdia sobre o nosso entendimento, Senhor. Também a força necessária para nos curvarmos aos Teus mandamentos. Fala, Senhor, ao Teu povo, que eles não me ouçam, mas que o Teu povo te ouça, Senhor. Pois somente Tua voz é capaz de operar, é somente ela que pode nos mudar, nos converter dos nossos maus caminhos, nos tirar das trilhas do entendimento falso, para caminharmos, Senhor, verdadeiramente pelos Teus caminhos. Fala-nos, Senhor, pois precisamos ouvir a Tua voz poderosa aos nossos corações. Em nome de Cristo. Amém. Poder sentar, irmãos. Entendes o que lês? Perguntou Filipe ao eunuco. Essa narrativa está lá em Atos capítulo 8. E o eunuco respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? Se você observar bem, os tempos passaram, as coisas mudaram, mas o problema continua o mesmo. Quantos entendem o que leem? Há aqueles que se gabam dizendo: pastor, já li a Bíblia várias vezes. Outros, orgulhosamente, dizem que já decoraram vários trechos da Escritura. Mas que adianta ler, memorizar, mas não entender? Então, essa pergunta é óbvia. Você entende o que lê? Depois de questionar a empolgação da igreja de Corinto com as línguas sem interpretação, Paulo conclui o argumento agora de olho no descrente. O foco dele agora é no indivíduo descrente ou idiota, como nós vimos semana passada, o ignorante. E a forma como, óbvio, eles eram tratados na reunião pública, no culto, e também Paulo, a partir dessa tratativa, ele vai revelar alguns equívocos doutrinários que estavam sendo apresentados. Por isso, o apóstolo ele vai nesse trecho mostrar que as línguas, elas foram pronunciadas e indicavam algo totalmente diferente do que a igreja de Corinto pensava. Por isso, Paulo, mais uma vez, vai priorizar a profecia como um dom que deve ser buscado, a não ser que a língua ela seja interpretada. É um texto curioso, um texto bastante oportuno, mais uma vez, diante de muitos erros, principalmente no seio do pentecostalismo, mas nós vamos refletir como esse texto também nos afeta. Como esse texto de Paulo, ele vai nos afetar, principalmente numa perspectiva de um culto bíblico. Como um culto bíblico pode ser benéfico à alma daquele que visita a igreja ou do descrente que participa da reunião pública, reunião solene. Como um culto bíblico pode afetar a alma de um descrente. Então, é um texto que nós vamos trabalhar hoje pela manhã, poucos versículos, mas de grande conteúdo, e eu espero que o Senhor fale aos nossos corações e possa nos orientar. Sempre com essa pergunta: entende o que lês?
Voltemos para o verso 20 de novo, veja que Paulo, ele continua a sua exortação e ele diz à igreja: irmãos, não sejam meninos no entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças, mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Nós já vimos aqui anteriormente que a igreja de Corinto, ela tinha um orgulho, ela se julgava espiritual, ao mesmo instante que ela dizia ser madura. E Paulo vem mostrando que esse tipo de pensamento gerou na igreja internamente uma disputa em torno das línguas. Eu falo em línguas, você não fala, eu sou mais espiritual do que você, que não fala em línguas. Então, Paulo já vinha exortando isso para corrigir a igreja. Ele está seguindo essa exortação e chamando a atenção da igreja de Corinto, dizendo: parem de serem crianças em sua maneira de pensar. Paulo está provocando a igreja, exortando a igreja: sejam adultos. É interessante porque quando nós observamos Paulo escrever desta forma, devemos pensar que Paulo provoca um dos aspectos que são comuns nas crianças, por causa do entendimento. As crianças, elas são rapidamente tocadas e arrastadas pelas aparências das coisas. Vocês que têm filhos sabem muito bem disso. Elas são levadas pelo exterior de um objeto, mas se você observar bem, elas não conseguem interpretar o valor das coisas. Quem aqui já não deu um presente maravilhoso ao filho, um brinquedo que às vezes custou caro, e com uma semana você encontra os pedaços dele espalhados pela casa? E Paulo está transmitindo essa mensagem aqui. Paulo está colocando isso à tona, dizendo àqueles coríntios: olha, vocês são barulhentos e egoístas, e vocês estão sendo arrastados pelo barulho, pela aparência das línguas, ao mesmo tempo que vocês estão menosprezando a educação. Ou seja, assim como o pentecostalismo moderno, a igreja de Corinto estava preferia as experiências em detrimento do conhecimento. Era uma igreja que gostava de sentir, mas não de pensar. Então Paulo exorta: vocês devem ser maduros. Por quê? Porque o problema da igreja de Corinto é resultado do desconhecimento. Eles não sabiam, eles não entendiam, não conheciam. Então, pelo fato de não conhecerem, eles estavam promovendo o mal, a divisão, em virtude desse desconhecimento. Então, o que Paulo inicialmente está buscando, exortando, é uma exortação que conclama amadurecimento em suas percepções intelectuais e espirituais. Não é só uma questão de sensação, mas também de intelecto. É como se ele dissesse: cresçam em razão do conhecimento, amadureçam em razão do conhecimento, conheçam, tenham um entendimento. Logicamente, infantis no entendimento estavam disputando eternamente ou internamente. Aqui a gente já pode pensar em algo muito importante, introdutoriamente, porque nas questões espirituais, maturidade vem através do entendimento. Pode ser antigo na igreja, ter anos no evangelho, e ainda assim pode ser uma pessoa imatura. Isso deve nos fazer pensar, por exemplo, qual é a nossa relação com a Escritura? Qual a nossa relação com a vontade de Deus? Qual a nossa relação, qual o nosso nível de aprendizado nas Escrituras? Apreciamos sua leitura, buscamos conhecê-la, nos dedicamos da mesma forma que nos dedicamos a tantas outras coisas. Temos uma dedicação votada, exclusiva, apaixonada em direção às Escrituras? Por exemplo, qual o valor que damos à doutrina? Em especial, momentos de conhecimento na igreja. Devemos entender, irmãos, se
desprezamos o conhecimento, ainda que na igreja tenhamos muito tempo, nós somos infantis, ignorantes. E isso é muito preocupante, porque Paulo está pressupondo e propondo algo bem interessante. Uma vez que eu sou ignorante, eu desconheço, logo as minhas ações refletem muito mais o mal do que o bem. Alguém que não estudou medicina não pode cirurgiar ninguém. Aquele que desconhece de mecânica, ele não pode revisar um carro. Então, como pode alguém, aqueles que ignoram a revelação, viver da forma correta? Como é que alguém desconhece a vontade de Deus? Como é que alguém que não tem apreço pela verdade de Deus pode viver essa verdade que desconhece? O princípio bíblico, irmãos, é que a ignorância bíblica leva ao erro. Jesus disse sobre o seu povo que o povo erra por falta de conhecimento. Na verdade, irmãos, quem despreza o conhecimento dificilmente terá um relacionamento com o Criador. Porque eu só conheço Ele através da vontade dEle, através da sua revelação. Então, Paulo, ele está tratando sobre isso que a igreja precisa conhecer. E é interessante, irmãos, porque quando se trata deste assunto, ignorância, as Escrituras, elas não expressam elogios. O autor aos Hebreus, no capítulo 5, verso 12, diz: pelo tempo que vocês são de crentes, vocês eram, para já estar dando aula, mas vocês ainda são infantis, vocês ainda são crianças, ainda precisam de leite. E o autor aos Hebreus não está elogiando, mas está repreendendo, pois adultos bebês significam dizer que não houve evolução. E quantos irmãos, o tempo passa, o tempo chega e continuam atrofiados, ignorantes, meninos, infantes dentro da igreja, porque ignoram o conhecimento. Conhecem tudo, sabem de tudo, mas na questão espiritual é um anão. Por isso que Paulo está dizendo: deixem de serem crianças, conheçam, estudem, para não viverem na ignorância agindo como criança. Infelizmente, irmãos, embora escrito há muito tempo, esse é um texto atual. Porque o povo ignorante nas verdades espirituais está nos seus crentes. O povinho ignorante, que não conhece as Escrituras, vive anos na igreja, mas sempre viveu desprezando a verdade. Paulo está dizendo: você não pode ser assim. Vocês devem amadurecer, conhecer. Isso é vital. Isso é vital. Por isso que Paulo agora vai esclarecer, vai orientar a igreja, para que ela não cometa os mesmos erros. Ele vai orientar a igreja. Veja o que ele diz no verso número 21. Na lei está escrito: falarei a este povo por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. É interessante que Paulo faz uma citação, e essa citação ele extrai do livro de Isaías, do profeta. Eu queria que você prestasse atenção nesse ponto aqui. E o que Paulo está dizendo, citando o profeta Isaías, é que o assunto das línguas já é um assunto antigo. Ele já é contemplado no Antigo Testamento, e no caso, ele é citado aqui pelo profeta Isaías. Como é que a gente pode provar isso? Se você for lá para Gênesis, capítulo 11, você vai ver que há aquele evento registrado sobre a Torre de Babel. O que era a Torre de Babel?
a Torre de Babel foi um símbolo de rebeldia, onde os homens estavam construindo uma torre como uma forma de representar todo o seu governo, toda a autonomia. E diz o texto que o Senhor olha para o orgulho daqueles homens e Deus, com juízo, vai até eles. Vocês lembram o que acontece? Diz que o Senhor destruiu o propósito daqueles homens, fazendo com que várias línguas surgissem entre eles. Deus confundiu os homens com vários idiomas na Torre de Babel. Se você adiantar mais um pouco, abra aí Deuteronômio capítulo 28, você vai ver que também há registro desse movimento de línguas. Deuteronômio, ele é uma coletânea de sermões de Moisés, e o capítulo 28, ele trata de bênçãos e maldições. Bênçãos decorrente da obediência, maldição decorrente da desobediência. Numa dessas maldições, línguas estranhas também são apontadas como sinal de um juízo divino. Veja o capítulo 28, verso de número 49. Capítulo 28, verso 49. O Senhor, essa é uma das ameaças para aqueles que não obedecerem os mandamentos. O Senhor fará vir contra vocês uma nação de longe, que virá da extremidade da terra, como um voo impetuoso da águia, uma nação cuja língua vocês não entenderão. Se você andar mais um pouquinho, vamos lá para depois do profeta Isaías, no profeta Jeremias. Jeremias, ele havia denunciado o pecado do povo, contudo o povo não ouviu. Vocês já conhecem bem a história, e Deus cumpriu a ameaça. Veja Jeremias capítulo 5, verso de número 15. Ou 15:5, melhor dizendo. Perdoe-me, irmão, 5:15. Jeremias 5:15. Veja o que diz o profeta. Eis que trago contra você uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nação robusta, nação antiga, nação cuja língua você não conhece e cuja fala você não entende. Observe, uma nação ímpia com uma língua desconhecida seria levantada, sinalizando o juízo divino. Quando chegasse uma nação com outro idioma, era o sinal que o juízo de Deus havia chegado. Observem, tanto Gênesis, tanto Deuteronômio, como Jeremias, o ponto é o mesmo: línguas estranhas como sinal do juízo divino. Automaticamente com Isaías não poderia ser diferente. Vá para o capítulo 28 de Isaías. Capítulo 28 de Isaías, a partir do verso de número 9. Esse texto aqui é muito interessante porque o profeta, ele desferiu um golpe fulminante contra as 10 tribos que haviam se desviado e as tribos se entregaram ao pecado. Então o profeta, ele está falando em nome de Deus. Observe o verso de número 9, que diz o seguinte: eles dizem, a quem ele quer ensinar o conhecimento? E a quem ele quer explicar a mensagem? A crianças desmamadas e aos que acabaram de ser afastados do seio materno. Se você fizer uma análise de todo o contexto, é que Isaías está fazendo uma crítica, dizendo que
o povo não seria capaz de instrução mais do que as crianças recém-desmamadas, de tão infantil que o povo era. Então ele prossegue, veja no verso de número 10. Porque nos fala como a crianças, repetindo palavras e frases, uma palavra, depois mais outra, um pouco aqui, um pouco ali. O que ele está dizendo é que era perda de tempo instruir o povo, porque eles não progrediam. Mesmo falando com cuidado, explicando, instruindo, mostrando, o povo não progredia e permanecia ignorante, mesmo depois de tanto ensino. Mesmo depois de tantas instruções do Senhor, o povo ainda permanecia na ignorância. Por isso a sentença, veja o verso número 11. Pois bem, que é a citação de Paulo. Pois bem, por meio de lábios zombeteiros e de uma língua estranha, o Senhor falará a este povo. Irmãos, por meio de uma língua estranha, o Senhor falará a este povo. Observem, dominados pela cegueira e rebeldia, Deus muitas vezes falava, mas o povo, como criança, não entendia. Desprezavam Isaías, que falou a palavra de Deus na língua deles, instruindo o povo. Isaías está dizendo, agora vocês terão que ouvir uma língua estrangeira, como sinal do juízo divino. Deus amaldiçoou o povo por causa da ignorância deles. É isso que Paulo tem visto. Que as línguas foram postas como sinal do juízo de Deus que havia chegado. Por isso ele conclui no verso 22. Volte lá para Corinto. Veja o que ele diz no verso de número 22. Portanto, as línguas constituem um sinal não para os que creem, mas para os que não creem. A profecia, no entanto, não é para os que não creem, e sim para os que creem. Deus usou as línguas ininteligíveis de nações estrangeiras como sinal de juízo contra os judeus que andaram em rebeldia. Ora, irmãos, no Novo Testamento observamos constantemente o desprezo que o povo de Deus teve para com o Messias. Ora, não foi esse mesmo povo que, embora tivesse visto e ouvido tudo que Cristo fez e falou, ainda não foi este povo que ainda permaneceu na incredulidade? Jesus chega a dizer em Mateus 21, verso 43, portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Então a conclusão é simples. Paulo aplica dizendo que assim como as línguas mostravam uma atitude de juízo para o povo no Antigo Testamento, as línguas estranhas no Novo eram um sinal da insatisfação de Deus para com o seu povo. Quando os judeus ouviam as línguas estranhas em Pentecostes, por exemplo, não foi somente um derramar do Espírito, mas um sinal de que Deus rejeitou Israel e estendeu o pacto aos gentios. Como diz Calvino, vós, irmãos, deveis compreender que aquilo que tanto almejais não é um benefício que Deus concede aos crentes, e sim um castigo pelo qual ele toma vingança contra os incrédulos. A língua é um sinal de reprovação. Deus reprovou o seu povo pela atitude incrédula.
Nesse caso, irmãos, o que Paulo está dizendo, uma vez que o que é falado em línguas é ininteligível, os descrentes não recebem nenhuma revelação da parte de Deus. Soa estranho, então eles não podem vir à fé. E por isso, quando um descrente não compreende as palavras, estão destinados ao juízo divino, exatamente como na palavra de Isaías. Porque as línguas são um sinal de juízo. Então, algumas coisas importantes precisamos considerar aqui. E aqui, eu preciso que você atente. Observe que Deus, essas profecias, elas vêm dentro de um contexto, exceto Gênesis, ela vem dentro de um contexto em que Deus sempre procurava falar ao seu povo, expressando sua vontade. O tempo dos profetas, os profetas eram homens levantados por Deus para comunicar a vontade de Deus àquele povo. Mas, embora Deus falasse ao povo, o que os profetas dizem, em especial Isaías, é que esse povo se comportou como criança, foi ignorante, não querendo atentar para a verdade que era simples. Eles não atentavam e agiam como crianças diante de tudo o que Deus falava. Quantos sermões você já ouviu? Quantos? O nosso catecismo maior diz o seguinte na pergunta 160, que se exige dos que ouvem a palavra pregada, exige-se dos que ouvem a palavra pregada, que atendam a ela com diligência, preparação e oração, que comparem as Escrituras, com as Escrituras, melhor dizendo, aquilo que ouvem, não recebam, ou que recebam a verdade com fé, amor, mansidão e prontidão de espírito, como a palavra de Deus, que meditem nela e conversem a seu respeito uns com os outros, que as escondam nos seus corações e produzam os devidos frutos em suas vidas. A nossa primeira obrigação, quanto à pregação, a confissão de fé diz, é ouvi-la. Pressupõe, teologicamente, esse ouvir, implica esse ouvir uma frequência regular ao culto. Você tem sido assíduo no dia do Senhor? Mas isso não é tudo. Não basta ficar sentado no culto, porque eu posso estar sentado no culto, mas ainda ser negligente. Por isso o catecismo declara o que devemos fazer. Nesse caso, a diligência é muito importante, porque alguém diligente é alguém cuidadoso, zeloso, ele se prepara antecipadamente para esse momento. Ora para que Deus fale e use o ministro do Evangelho, e atento, não é iludido, caso o pregador falte com a verdade. Contudo, uma vez que a palavra foi pregada de forma fiel, devem recebê-la com fé, amor, mansidão, meditar e aplicar nas suas vidas. O problema é que muitos estão como Israel, infantilmente desprezando o que estão a ouvir. Deus tem falado com o seu povo. Deus tem falado com o seu povo na língua do seu povo. Mas muitos estão como Israel, não estão ouvindo. A pregação fiel, ela é a voz de Deus ao seu povo. É Deus falando, é Deus ordenando, é Deus proclamando a sua vontade. Não é um homem que se coloca diante de outros homens para falar o que ele pensa. Paulo diz a Timóteo, prega a palavra. O termo grego é arauto,
um pregador quando sobe ao púlpito, um pastor quando sobe o púlpito, quando ele começa a dizer, assim diz o Senhor, ele é a boca de Deus para o seu povo. A Escritura pregada fielmente é Deus visitando o seu povo. É como se estivéssemos no monte, ouvindo Deus falar. Mas é justamente nesse momento que os pais estão entretendo seus filhos com os celulares, ou soltando as crianças de um lado para o outro, como se fosse um simples homem falando. Outros estão pouco se importando. Alguns respondem em redes sociais, veem resultados de jogos, atendem o telefone, enquanto Deus está falando ao seu povo. Eles estão lendo outros textos, como se fosse um passatempo, e tudo isso enquanto Deus está falando ao seu povo. Quantos sermões você já não ouviu e desprezou? Quantos sermões você não atentou? Foi justamente o que aconteceu com Israel, e a ignorância custou o juízo. Existem muitas pessoas que estão na igreja, mas já foram ignoradas por Deus. Um dos sinais é a ignorância com relação à verdade, porque preferiram o caminho da infantilidade. Desprezou, entendam, despreza-se o conhecimento de Deus, automaticamente se despreza o próprio Deus. Observe, irmãos, que são tantos inteligentes em tantas áreas, mas em questões espirituais não há capacidade. Por isso que tem gente que só percebe os meus gritos, nada mais que isso. É interessante que no hebraico, quando Isaías fala, a expressão que ele diz, um pouco ali, um pouco lá, no hebraico é assim, ó, blá, blá, blá. Como se Deus estivesse falando, e eles estivessem entendendo o seguinte, blá, 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 como crianças, que não estavam entendendo nada, nada mais do que isso. Por isso que quando os discípulos perguntaram a Jesus, Senhor, por que tu falas por parábolas? Ele disse, a vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam. Muitas vezes, quantos sermões vamos pregar, mas tem gente que não vai ouvir, tem gente que não vai ver, não vai perceber. E Jesus disse, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e sejam perdoados. O povo do Senhor foi punido por causa da ignorância que lhes conduzia no jardim da infância. Ignorância é um sinal da reprovação de Deus. E muitas vezes, sermões, pregações, estudos, incansavelmente, domingo a domingo, e tem gente achando que isso vai lhe trazer algum benefício, rejeitando a voz simples do Senhor. Por isso, irmãos, que, como pastor, eu entendo perfeitamente que muitos na igreja que desprezam o conhecimento estão reservados para o dia do juízo. Muitos. Muitos. Porque Deus vai falar por meio de outras línguas a esse povo. E aí, irmãos, o que é que Paulo está dizendo? Esse não é o propósito divino para os descrentes. Esse não é o propósito. Por esse motivo, Paulo sente a urgência de que os coríntios deixem de pensar como crianças e dessa forma interrompam o uso de línguas sem interpretação em público, uma vez que ele serve para
afastar o descrente em vez de conduzir alguém à fé. Se a língua é o juízo, por que vamos ficar falando em línguas no culto? Sem interpretação, é claro. E no lugar delas, a profecia, com sua parte inteligente, revelador, que funciona, como Paulo diz, como sinal da aprovação de Deus e da presença dele no meio do povo. E aí Paulo diz, isso é demonstrado pela forma como Deus afeta o descrente, porque mediante a palavra reveladora da profecia, eles são convencidos dos seus pecados e prostrando-se exclamarão, Deus realmente está entre vocês. Essa exclamação, como resposta à profecia, é um sinal para os crentes, a indicação de que Deus está falando com eles pela língua deles. Assim, irmãos, língua e profecia funcionam como sinais de duas maneiras diferentes, exatamente de acordo com o efeito que cada um terá sobre um descrente que está presente quando os coríntios se reúnem para o culto. Veja o verso 23. Observe. Assim, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em línguas, no caso de entrarem pessoas não instruídas ou não crentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Essa aí, a próxima frase, serve de ilustração. O que Paulo está dizendo? A hipótese é que na reunião de culto, a igreja cultuava, ela está reunida, Paulo pressupõe a chegada de um descrente. Vamos pensar numa igreja pentecostal. Como falei, eu fui pentecostal e sei o que estou dizendo. O culto começa. Em um dado momento, todos começam a falar em línguas, que não é nada raro em movimentos pentecostais. No meio do culto, está todo mundo falando em línguas. Paulo diz que a reação natural seria identificar aquele barulho como sendo um barulho linguístico louco. É só loucura. Aí o que Paulo está querendo dizer? Que nesse caso cumpre-se a profecia de Isaías. Por quê? Porque não lhe trouxe entendimento. Eles não entenderam. E aquela língua sem interpretação, transformou-se para ele juízo, porque ele não estava entendendo o que Deus estava comunicando no outro idioma. E por isso eles são mantidos na ignorância, logo são alvos do juízo divino, porque eles só irão a Cristo, só irão a Deus, se eles entenderem o que se fala. Como estava se falando em línguas, eles não compreendiam, eles não entendiam nada. Por isso, em contraste, Paulo continua, verso 24 e 25. Ao contrário das línguas, se todos profetizarem e entrar ali um não crente, um não instruído, ele será convencido por todos e julgado por todos. Os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vocês. Veja, irmãos, que interessante, porque a profecia ela é apresentada mais uma vez como alternativa para solucionar essa confusão. Paulo, ele está oferecendo aqui uma longa descrição da reação do descrente ao profetizar. Então, veja, nas línguas, ele diz, vão chamar vocês de loucos. Mas aqui a reação é outra com a profecia. Porque ele entende que a palavra inspirada, a profecia era um dom revelacional que comunicava a vontade de Deus na língua do povo. E o que Paulo está dizendo é que essa palavra comunicada na língua do povo, ela penetra profundamente na consciência moral dos ouvintes, e o descrente é convencido por todos e julgado por todos. Esses dois verbos são bem interessantes, porque eles geralmente são usados para enfatizar a obra do Espírito Santo, de sondar profundamente a vida das pessoas
expondo os seus pecados e assim chamando-as a prestar contas perante o Deus vivo. Ou seja, há ali uma atuação da profecia com o Espírito Santo. Então, por trás de convencido está a ideia veterotestamentária de que a pessoa é exposta diante de Deus por meio da palavra profética. Ou seja, ele é colocado, a sua nudez pecaminosa é exposta. E intrínseco a essa exposição vem o chamado do arrependimento, a convocação para que os pecados expostos sejam confessados a um Deus misericordioso e por ele perdoados. Veja, irmãos, o resultado desse processo, veja que Paulo fala num processo. O resultado desse processo de convencimento começa com uma obra interior no pecador, os segredos de seu coração são desnudados. E aqui a ênfase recai sobre o aspecto revelador da fala profética, porque ninguém consegue se esconder que a palavra profética, a pregação profética, ela deixa tudo em evidência, revela tudo. Assim, Paulo está dizendo, um dos sinais da presença de Deus na comunidade de fé, essa obra profunda do Espírito, na qual, por meio de uma revelação profética, os segredos do coração humano são revelados. E qual é o resultado disso? Qual é o resultado dessa exposição santa? É a conversão. E assim, Paulo diz, caindo com o rosto em terra, ele adorará a Deus. Paulo está pintando um quadro, irmãos, de completa submissão ao Deus Todo-Poderoso. Um pecador viu que os seus pecados foram expostos. E agora ele está prostrado, de rosto no chão, diante de Deus. Isso significa que ele está repudiando sua antiga vida e reconhece somente o Senhor como seu Senhor soberano. E automaticamente um pecador curvado diante de Deus é alguém que entende que é indigno. Aí Paulo diz, por causa disso, por causa do aspecto revelador, ele reconhece a presença de Deus na igreja. A pessoa que está convencida do pecado, ele reconhece a presença de Deus na igreja. A pessoa que está convencida do pecado, vê esse Deus e diz, Deus está entre vocês verdadeiramente, porque a revelação reconhece diante do pecador, provoca o reconhecimento de que Deus está operando naquele povo. Quem poderia expor o pecado dele com tanta maestria? Então, assim como os egípcios, no tempo de Isaías, reconheceram a presença de Deus no meio do povo de Israel, assim um descrente que ouvia aqueles coríntios pregarem um evangelho, confessa, Deus está com eles. E unindo-se à sua companhia, eles podem dizer, o Emanuel, Deus está conosco. Veja, irmãos, Paulo diz, a língua sem interpretação, os ímpios entram, os descrentes entram e vão dizer, vocês estão loucos. Mas ele diz, já a profecia não. A profecia, os segredos do coração deles são revelados. O Espírito Santo opera por meio dessa revelação, conduzindo o indivíduo a Deus em arrependimento. E ele reconhece, ele dá testemunho que esse Deus está no meio do seu povo. O que isso tem a nos dizer, irmãos? Observe que a natureza da profecia que fala ao povo produz conversões. Nos dizeres de Paulo,
A palavra profética ou a exposição da palavra expõe o coração do homem. Nos cultos de hoje, em muitas igrejas, há um interesse enorme de não ofender as pessoas. Há um interesse enorme de não ofender as pessoas. A pergunta é: como se prega o evangelho sem ofender? Como se prega o evangelho sem ofender? Porque o que Paulo está dizendo, a primeira coisa que acontece é: os pecados são expostos. A exposição da lei expõe os pecados. Não é o pregador que expõe os pecados, mas é a própria lei de Deus. Mas hoje nós não vamos ofender os pecadores. Nós não precisamos de sermões duros que falem sobre pecado. Nós não vamos ofender os pecadores. Então, deixe dizer a você, meu irmão, isso não é pregação. Porque uma pregação que não traz à evidência o pecado do coração é uma palestra coach, é uma palestra motivacional, é uma conversa, não uma pregação, porque é impossível, quando Deus fala, nossos pecados não saltarem diante dos nossos olhos. É impossível ouvir um Deus santo e essa voz não expor a nossa nudez. E assim deve ser, irmãos. Porque o que Paulo está dizendo é que alguém só terá a consciência da graça se ele tiver a consciência da desgraça que habita nele. Ele só terá a consciência do favor imerecido se ele tiver a mínima noção de quem ele é. A graça só faz sentido quando compreendemos a desgraça do pecado. Por isso que nós não evangelizamos dizendo: Jesus te ama. Nós evangelizamos: Deus te odeia, está irado com você. Para que eles entendam a verdadeira condição deles. O pecador só encontrará a graça se ele tiver a noção exata de quem ele é. A maior mentira da nossa geração é o pastor coach, o pregador coach, o palestrante coach, espiritualmente motivacional. Porque uma das mentiras que eles estão contando por aí é que o homem é bom, que o homem tem poder. O Evangelho diz que não, é uma podridão, é mau, perverso. A ira de Deus está sobre ele, o juízo de Deus está diante dele, que Deus vai destruí-lo. Diz que Deus vai puni-los no inferno, que eles vão ranger os dentes e sentir a ira de Deus. Então, quando alguém chega ao culto, eu não tenho que diverti-lo. Uma igreja bíblica tem que denunciar, tem que expor a consciência deles. E uma igreja bíblica que ama os perdidos deve simplesmente pregar a palavra que fielmente Deus mostrará os pecados, que Deus denunciará esses perversos. Eu estava vendo, fui fazer uma compra num lugar e um dos funcionários da empresa disse: pastor, brincando, óbvio, o senhor foi para Carnachelita? Eu fui, cheguei hoje de manhã. Ele disse: rapaz, o senhor viu o que aconteceu?
Eu disse, não, que eu não faço parte de nenhum grupo aqui da cidade. Disse, vou lhe mostrar uma coisa. Aí mostrou uma foto de um cara deitado na feira, pelado, de tanta cachaça. Aí um cara desse vem para a igreja, ele vem para o culto, e segundo essas igrejas modernas, eu tenho que massagear o coração dele. Eu tenho que dizer que ele é bom. Não, eu só vou salvá-lo se eu disser, você é um miserável, você é um pecador, se arrependa. E assim Deus vai revelar o segredo do coração dele e trazê-lo. Então observe, irmãos, como é importante um culto bíblico, como é importante um culto genuinamente bíblico, porque Deus fala, Deus vai no coração, Deus vai no segredo. Você não conta a ninguém, mas Deus sabe e conta ao pregador. E você diz, parece que o pastor sabe da minha vida, parece que o pastor sabe do que aconteceu comigo essa semana, como é que pode? Alguém disse a ele, foi algum irmão da igreja, só pode. Não, porque uma pregação, ela expõe, o Senhor revela. É interessante, irmãos, porque Satanás quer tanto tirar os pregadores fiéis do púlpito? Por quê? Porque ele sabe que um púlpito fiel é uma bomba no inferno. Ele sabe que um pregador fiel, ele é a voz de Deus. E o que o diabo mais quer é que Deus não fale. Porque onde Deus não fala, não há vida. Onde Deus não fala, os pecados não são revelados. Onde Deus não fala, a alma não é tratada. E o pior, porque o que nós acabamos de ver é quando Deus silencia, é porque Deus disse, vá, siga os seus pecados. Vá, eu não vou. É como Isaías estivesse dizendo, é como se Deus estivesse falando no ouvido desse indivíduo, blá, 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 ele não entende nada, é Deus dizendo, vá nos seus pecados, viva nos seus pecados. Já imaginou, irmãos, que desgraça, em muitas igrejas por aí, as pessoas se reunindo no culto, pregadores falsos e fiéis, é como se Deus estivesse falando para aquele povo, blá, 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 blá. E dizendo àquele povo, vá, caminhe na ignorância. Caminhem na ignorância. Vou deixar vocês caminharem na ignorância. Vá, caminhem. Caminhem muito na ignorância, até que eu vou pegar vocês. Caminhem, eu vou pegar vocês. Vá, continuem na ignorância, meninos. Um bando de menino. Vá, caminhe. No culto bíblico, Deus fala, Deus revela o coração. Eu me lembro que no sermão aqui duríssimo que eu preguei, raro esses sermões duros aqui. Aí uma vez, faz muito tempo, eu cheguei em casa com uma dor de cabeça, angustiado. Eu disse, Senhor, me ajuda a não pregar mais sermões como esse. E era sobre o inferno. Eu cheguei, nem tomei café. Cheguei, tomei banho, disse, vou deitar minha filha que eu estou mal. Por que, Senhor? Tinha uma pessoa visitando, eu não me lembro onde ela estava. Aí, como os irmãos gostam muito de passar meu telefone para outras pessoas, aí ela entrou em contato com alguém e alguém passou. Entrou em contato com o meu WhatsApp. Pastor, bom dia. Como era uma mulher, eu pergunto logo, quem é você?
Como conseguiu meu número? Se eu visitei sua igreja ontem. Eu digo, sim, o que é que você quer? O que é que eu posso lhe ajudar? Eu estou indo para o inferno, pastor, me ajude. Aquele sermão foi para mim. Deus contou tudo o que estava acontecendo comigo. Eu estou indo para o inferno, pastor, me ajude. Já pensou? Se eu tivesse aqui, Jesus te ama, está tudo certo com a tua vida, está tudo certo, vai em paz. Mas na exposição, o coração daquela mulher foi revelado e ela viu, estou indo para o inferno, pastor, me ajude. Essa é a diferença de um culto bíblico, a voz de Deus fala. O pecado é exposto, Deus trata com a alma. Por isso que o diabo não quer que os púlpitos tenham pastores fiéis. E aí, irmãos, veja que Paulo está dizendo, a revelação, ela toca tanto o ímpio como o crente. Que é a revelação da lei, é Deus falando ao seu povo. Irmãos, se vocês tivessem, quando chegarmos no assunto da confissão de fé, eu vou perder meses com teologia do culto, quando chegar no capítulo sobre culto, para mostrar a vocês o que é um culto pactual, para vocês terem a ideia do que isso aqui significa, do que este momento significa. E aí, irmãos, uma igreja ignorante é uma igreja que está no caminho, na direção do juízo divino. Bom, irmãos, eu vou fechar de novo com um texto que falamos semana passada. Lá em João capítulo 6, os discípulos estavam ali, atrás de Jesus. Jesus disse, não me sigam, por causa do pão que perece. E diz João que Jesus endureceu o discurso. E eles foram embora. Jesus virou. E João registra que ele sabia que entre aqueles discípulos haviam descrentes. Pessoas que não estavam atrás de Jesus, pelo que Jesus falava, ensinava, mas pelos milagres que ele operava. Jesus, quando endureceu o discurso, eles foram embora. E João diz que Jesus sabia desde o princípio quem cria nele, inclusive quem iria traí-lo. E quando os discípulos o abandonaram, o Senhor perguntou aos 12, será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é santo de Deus. Só tu tens as palavras de vida eterna. A pergunta é, meu irmão, para finalizar, entendes o que lês? Você entendeu o que falamos hoje pela manhã? Você tem entendido o que estamos a falar aqui há 4 anos, incansavelmente? Você tem ouvido, atentado, considerado, amado, aplicado tudo que Deus tem falado? Cuidado, irmãos. Cuidado, meu irmão.
Porque se aos seus ouvidos só soa blá, 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 é bom você buscar o Senhor. Ele tem graça para abrir o seu entendimento. Ele tem graça para lhe abrir o entendimento, para acabar com sua surdez e com a dureza do seu coração. Eu não tenho poder para isso, não. Mas Ele tem. E você pode buscá-lo. Começar hoje. Voltar-se amorosamente para as Escrituras, buscando entender a vontade de Deus para a sua vida. Segundo, a forma como você trata a pregação. Trate a pregação como a voz de Deus e não como conselhos pastorais. Não negligencie o culto. Porque a escritura que você lê em casa é a mesma que você ouve aqui. Mas o caráter profético está no púlpito. E não na sua casa. Porque o culto tem meios de graça. Você começar a ordenar essas coisas, Cristo desfará toda a sua surdez, toda a sua ignorância. Caso contrário, se permaneceres assim, meu irmão, será inevitável o juízo de Deus. Que Deus nos ajude. Amém. Obrigado, Senhor, por mais uma manhã. Obrigado, Senhor, pelas suas misericórdias sobre nós, pelo entendimento, Senhor, que nos tem dado. Seja conosco, Senhor, apesar de que nós somos. Rompe, ó Deus, nosso estado de surdez, de dureza, de ignorância, Senhor. Misericórdia de nós. Livra-nos, ó Deus, para não cairmos na tua ira. E obrigado, Senhor, pelas tuas palavras. Em nome de Cristo. Amém. Vamos louvar ao Senhor em resposta à sua palavra.